Bom, já falamos da primeira coleção de objetos, que era a lista de objetos. Agora a gente vai falar de dicionários de objetos. O que é que muda em um dicionário quando a gente está trabalhando não com um dicionário onde os valores são números, mas onde os valores são objetos, né? O dicionário não muda tanto em relação à chave. A chave continua valendo, né? Então, vamos aqui pensar em torno do nosso exemplo de funcionários, né? Porque ajuda a gente a pensar de maneira concreta. Para criar um dicionário para armazenar funcionários, né? A gente tem que ter primeiro criado a classe funcionário, como a gente já fez antes, e a gente cria um dicionário de funcionários, começando com um dicionário vazio, né? Usando a atribuição de um dicionário vazio, e depois a gente vai adicionar os objetos a esse dicionário. Tem duas formas de a gente fazer. A primeira que a gente faria aqui é adicionar um elemento a um dicionário. A gente sabe que para adicionar um elemento a um dicionário a gente precisa de uma chave, né? Então, vamos pensar numa chave para um funcionário, né? Qual seria alguma coisa que determina univocamente um funcionário qualquer? Seria o seu nome? A gente sabe que não, né? Porque o nome de um funcionário pode ser igual ao nome de outro funcionário. A gente pode ter homônimos dentro de uma empresa. José da Silva não é uma coisa muito incomum, não. Então, talvez a matrícula seja uma chave mais natural. Ou a gente poderia criar uma outra chave, né? Mas acho que o número de matrícula do funcionário está muito bem determinado, geralmente não se repete, né? A empresa tem esse cuidado. Bom, então, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que que adicionar um elemento a um dicionário. A gente tem que fazer aquela coisa, né? Para esta chave, receba este valor. Então, a gente usa o operador colchete, né? Funcionários colchete chave, que no caso aqui é a matrícula 123, e vai receber um valor. Mas quem é este valor? Neste caso, não é mais um número inteiro, não é mais uma string. Agora é um objeto do tipo funcionário. É claro que ele foi passado para esse dicionário, né? Um funcionário com valores default, né? Claro, depois a gente altera esses valores. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter que se referir a esse funcionário usando a chave, né? Então, para alterar valores dele, o que a gente faz? A gente primeiro busca ele no dicionário. Aí, ao buscar esse cara no dicionário, ele vai retornar um objeto, né? Um objeto do tipo funcionário, que corresponde a essa matrícula 123. Então, para acessar esses membros, a gente usa o elemento, a chave do dicionário, certo? A gente tem que indexar o elemento pela chave. Como é que eu faço isso? A gente faz assim: funcionários colchete 123. Ao fazer funcionários colchete 123, a gente automaticamente sabe que corresponde àquele objeto que foi criado ali em cima, né, por funcionário parênteses. E esse objeto, agora, a gente pode acessar os seus elementos, os seus atributos, e alterá-los. Por exemplo, alterar o seu nome, colocar Pedro como atributo nome desse funcionário que está guardado na chave 123 no dicionário. Se eu quiser alterar os outros atributos, eu tenho que me referir ao a mesma chave, né? Então, se eu fizer funcionários colchete 123 salário e 123 matrícula, eu posso alterar esses valores e todos eles se correspondem ao mesmo funcionário Pedro, né? Observe aí que a gente tem uma replicação aqui, né? A gente tem a matrícula 123, que está sendo criada, né, como parte do objeto, e ela também está sendo usada como chave do dicionário. Cuidem desse detalhe que a gente vai falar mais à frente. Mas isso, então, era a primeira maneira de fazer a criação de um funcionário nem colocá-lo dentro de um dicionário de funcionários. Eu poderia fazer diferente. Eu poderia criar primeiro o funcionário, preencher todos os seus dados, né? Esse dicionário estaria numa variável qualquer, f, que corresponde a um funcionário, e depois eu jogaria esse funcionário dentro do nosso dicionário. Como seria isso? Bom, vocês já sabem, né? Já está dito. Cria um objeto do tipo funcionário, altera seus valores, nome, salário e matrícula, por exemplo. Automaticamente esse F corresponde a esse funcionário Paulo aqui, né? Com esse salário e essa matrícula. Então eu posso pegar esse F e jogá-lo no nosso dicionário. Com que chave? Bom, vamos usar a chave natural, né? Agora eu não preciso nem me referir diretamente a 456, eu posso me referir a F.matrícula, né?
Então, se eu fizer funcionários colchete 456 igual a F, isso é a mesma coisa que fazer funcionários F.matrícula igual a F. Talvez aqui seja mais fácil de entender, né? Eu estou colocando no dicionário, na posição 456, né, na chave 456, o funcionário F, que corresponde a Paulo, certo? Com salário de 1.700 e com matrícula 456. Então é bem simples, né, de fazer, que a segunda forma talvez seja até mais natural, né, do que a primeira. Cria um objeto, preenche seus dados e joga na coleção, que no caso aqui é um dicionário. Bom, vamos ver um exemplo mais concreto, né, de criação, por exemplo, de um dicionário com 50 funcionários e depois mostrar seus valores. Como seria isso? Parecido com o exemplo que a gente fez com listas. Vamos lá. Vamos usar dicionários para ler 50 funcionários e depois listá-los todos. Então, primeiro tem que haver a classe, né, funcionário, com seus atributos dentro do init. E no programa principal, criamos um dicionário vazio primeiro, que eu chamo de funcionários, e vou fazer um loop, então, para ler os dados de cada funcionário e jogá-los no dicionário. Então, fazer um for na range de 50, vou entrar com os dados. Crio o objeto funcionário, né, usando funcionário parênteses, né, construindo, né, instanciando um objeto F, e depois vou alterando os dados de F. Primeiro pedindo nome, salário e matrícula, do mesmo jeito que a gente fez com lista. A grande mudança aqui é que, em vez de adicioná-lo numa lista com append, a gente vai adicioná-lo num dicionário, passando uma chave, né, escolhendo uma chave para guardá-lo no dicionário associado a essa chave. E por que não usar a melhor chave possível, que é a própria matrícula do funcionário? Então, funcionários colchete f.matrícula, atribua a essa, né, a essa chave, né, esse valor, ou seja, coloque no dicionário esse par chave-valor, né, matrícula e F. Observe que a matrícula corresponde ao funcionário F, né, não é qualquer matrícula. Então, assim, a gente adicionou um elemento no dicionário. Depois, se eu quiser mostrar todos esses dados, é só fazer um loop. Bom, como eu tenho um dicionário, eu posso fazer um for each pelo dicionário, né? Para cada chave no dicionário de funcionários, né? Quem são as chaves? São as matrículas, né? Para cada matrícula no dicionário de funcionários, mostre que funcionário a gente está se referindo. Busque o funcionário correspondente a esta chave no dicionário e retorne um valor. Esse valor é o quê? Não é um número, não é uma string, né? Porque quem está guardado, né? Observe que foi jogado lá o F, né? O próprio objeto, né? Então, esse funcionário que está aqui, né, à esquerda, né? Ele corresponde a um objeto do tipo funcionário. Esse objeto do tipo funcionário, então, eu posso fazer o print de seus atributos agora, né? Basta fazer print de funcionário.nome, print de funcionário.matrícula e print de funcionário.salário. Então, eu usei a chave para poder fazer o loop, né? Um loop pelas chaves, é um for each pelas chaves. É claro que eu preciso recuperar o objeto, né, a partir da chave, então tem que ir lá no dicionário e fazer funcionários colchete chave. E coloca isso numa variável. E essa variável, então, mostra seus valores. Então, fica então como exercício para vocês pensar no uso de dicionários dentro de uma classe que tem a ver com o seu interesse e fazer um programinha desse tipo. Um programa que primeiro lê dados daqueles objetos e depois, né, jogando-os, né, no dicionário e depois mostrando-os na tela. Ok? É simples, né? Não é nada sofisticado, é trivial, eu acho até, né? Mas é útil, né? O que importa é que é muito útil. Isso a gente pode trabalhar com listas de objetos e com dicionários de objetos, e essas coisas são muito úteis, como, por exemplo, mostrar os objetos na tela, né? Então, ficamos por aqui.